Olá, seres humanos que eu chamo de amigos, tudo certo com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de um período brasileiro. Eu amo falar da história do Brasil, seja ela antiga, tu volta lá pro período pombalino, vou estar feliz, período colonial, vou estar feliz. Falando agora da experiência democrática, eu estou mais do que feliz. Eu amo falar do Brasil e falar desse assunto do Brasil é muito importante, porque ele é literalmente o primeiro ponto da história brasileira em que vai se experimentar a democracia, justamente no nome. Por que é uma experiência democrática? Por que não teve democracia antes, né? A gente sabe que a República foi proclamada em 1889. Como que só em 1945 é que vai se ter a experiência democrática do Brasil, que vai começar a democracia a sentir um... O Brasil vai começar a sentir o gosto da democracia só em 45. Bom, nesse período todo vai ter primeiro a República Velha, né, as repúblicas oligárquicas, não sei o quê. Em 1930, Getúlio Vargas, com a Revolução de 1930, né, o golpe que ele dá, ele entra no poder e ele fica até 1937 no seu governo constitucional. Depois ele dá aquele golpe em si mesmo, né, o famoso golpe que ele dá por causa do plano Cohen, não sei mais o que, cria o Estado Novo, que é um período de censura, de ditadura, uma época muito dura para Getúlio Vargas, para o Brasil, que está nas mãos de Getúlio Vargas, esse ditador que temos aqui, então, no Estado Novo. Assim que acaba o Estado Novo, vai começar o primeiro período brasileiro que realmente vai ter democracia. Quando Vargas começa seu governo constitucional, ele vai instituir a justiça eleitoral, um bando de coisa que vai começar a fazer mais sentido agora. Então, o que acontece? Quando está chegando o fim do Estado Novo, o Vargas ele tenta se adaptar durante o Estado Novo inteiro para fazer com que as pessoas apoiem ele. Porque o Brasil está vendo a Europa lutar contra ditaduras. O Brasil está vendo a Europa lutar contra esses regimes extremos. E Vargas aqui no Brasil está sendo um ditador e está sendo extremo, porque ele persegue oposição política, ele persegue ideologias diferentes. Então, os brasileiros estão começando a olhar e falar assim: qual o sentido da gente estar indo pra guerra com aquela cobra fumando aqui no braço, não sei mais o que, e ter o Vargas que não faz sentido? Então, o Vargas vai ser deposto, né, e vão ser feitas novas eleições. O Eurico Gaspar Dutra vai ser eleito. Nessa eleição que o Vargas não vai participar, né, que ele tem sido, que ele foi deposto agora, o Dutra ganha e Vargas estava apoiando o Dutra. Né, o Vargas estava dando apoio para a candidatura do Dutra, e o Dutra vai ganhar, então em 1946 vai começar o governo do Dutra. Dutra começa a fazer medidas na economia brasileira de tentar dar uma maior abertura do mercado. Ele vai se aproximar muito dos Estados Unidos nesse contexto já de Guerra Fria, né? Porque assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo entra em uma tensão constante. E o Dutra aproxima o Brasil dos Estados Unidos. O que significa abrir a economia, né? Ele vai deixar muito mais fácil para as empresas brasileiras, enfim, importarem coisas dos Estados Unidos e participarem desse mercado internacional. O problema é que, com essa maior facilidade de participar da economia, o Brasil vai gastar muito dinheiro, vai entrar em uma dívida. E as pessoas que começam a perder empregos, ou enfim, que o salário delas não basta mais para pagar os produtos, que está tudo muito caro, o Brasil está endividado, as pessoas ficam insatisfeitas com o governo de Dutra e ele não vai ter nenhum apoio, né? E não podia nem se reeleger na época também. Então, em 1950, com o governo desgastado, o Dutra vai sair do poder e vão ser convocadas novas eleições. Nessas eleições, ressurge das cinzas a fênix brasileira que o povo tanto amava e que quando saiu do governo em 45 o povo foi para as ruas com plaquinha falando queremos Vargas. Em 1950, Getúlio Vargas volta para o país. Quando ele... Pro país não, pro poder. Ele estava no Brasil, ele estava em um sítio ali, relaxando, vivendo sua vida de aposentado, até que ele começa, cara, Dutra tá com a imagem desgastada. Eu já tenho uma reputação boa. Se o cara tá com a imagem desgastada, o que a população quer é uma coisa confortável, sabe? Eles não estão gostando de como tá as coisas. Vamos reviver essa imagem que tem. Então Vargas vai ser eleito dentro desse constante embate de ideias, né? Então, o nacionalismo de um lado, que Vargas vai apoiar um pouco mais, e o liberalismo de outro.
Vargas ali no meio daquelas coisas, ele tá meio tipo assim, estamos com o país um pouco dividido. Será que a gente vai ser liberal? Será que a gente vai ser nacional? E Vargas tá com aquela batata quente ali que o Dutra largou na mão dele, que é a economia brasileira. A economia brasileira tava uma porcaria ainda, porque Dutra estragou a economia com os seus planos, e Vargas ia ter que dar um jeito de resolver agora. Então, ele vai se aproximar do nacionalismo. A Petrobras é criada nesse período por conta do nacionalismo que Vargas vai apoiar. E do lado do liberalismo, vai ter o maior inimigo político de Vargas nessa época, sem dúvida, e o cara ainda vai alfinetar outros políticos, que é o Carlos Lacerda. E esse nome guarda, por favor, porque é muito importante. O Carlos Lacerda era um jornalista da oposição. E ele vai apoiar muitos ideais e sempre vai criticar Getúlio Vargas. E aí o que acontece? O Vargas, ele, nessa tentativa de reaproximação popular, porque ele vê que o povo tá revoltadíssimo, né? A economia tá ruim, os trabalhadores estão mal, e Vargas era o pai dos pobres, né? O Vargas era o idolatrado por todos. Então ele vai tentar reaproximar do povo, o populismo vai tentar embasar o governo do Vargas mais uma vez, só que Vargas não tá recebendo 100% de feedback positivo da população. Ele tá fazendo mais. Ele tá tentando retomar aquela propaganda de próximo dos pobres e próximo da realidade, mas meio que as pessoas não estão comprando muito. E o Carlos Lacerda, enquanto isso, tá aqui batendo na tecla. Comunista, 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 comunista. Tira do poder, comunista, não sei o quê. E aí, Vargas, então, para tentar, de uma vez por todas, parar, porque ele vê que a população tá fazendo greve, a população tá saindo nas ruas. Em 1953, Vargas não tem controle sobre o povo mais. O povo não tá mais domesticado por Vargas, não tá mais aqui, Vargas pode passar a mão na cabeça e o povo fica calminho. O povo agora tá revoltado, Vargas vê que ele tá sem apoio. Então, como uma das últimas medidas, ele vai fazer a ideia junto com o Jango, né? Ele vai botar João Goulart para ser o seu ministro do Trabalho, e eles vão elaborar a proposta de aumento em 100% do salário mínimo. Que para um trabalhador é genial, é uma ideia incrível. Só que para o empresário, não. E eu não tô aqui para defender um dos dois lados, eu tô falando que para o trabalhador seria uma coisa muito positiva, seu salário aumentar pro dobro do que ele é, praticamente. Só que para o empresário, é mais dinheiro para pagar. É mais dinheiro que ele vai ter que dar para os funcionários. Então, principalmente o pessoal da UDN, União Democrática Nacional, se não me engano é assim que é o nome do partido, que era a oposição do Vargas, vai bater mais ainda em cima dele e falar assim, cara, que ideia de louco é esse? Não deixa esse cara fazer isso, não sei o quê. A oposição vem muito forte com essa proposta do aumento em 100% do ataque do salário mínimo. E o Carlos Lacerda, como opositor ferrenho do regime de Vargas, mexendo no meu teclado, ele fez um barulho esquisito, como opositor ferrenho do regime de Vargas, vai olhar e falar assim, não, eu não aceito, e vai continuar atacando, atacando, atacando. A imagem de Vargas, então, ele tá com medo, não medo, mas ele tá vendo que do lado dele, os pobres, que eram a base do antigo governo dele, não estão mais. A base tá fraca, a base tá por um assopro, o prédio inteiro, que é o regime de Vargas, vai tombar. E o que acontece é que justamente o Gregório Fortunato, que ele era o líder da guarda pessoal de Getúlio Vargas, ele era apaixonado pelo Vargas, assim, de um jeito que vou defender Vargas a todo custo. Quando ele vê o Carlos Lacerda aumentando os ataques por causa desse aumento em 100% do salário mínimo, Gregório Fortunato vai tomar uma medida que vai mudar para sempre o rumo da história do Brasil, digamos assim. Por quê? Ele decide tentar matar Carlos Lacerda, em nome do bem do Getúlio Vargas, sei lá mais o que. Só que ele erra o alvo. É conhecido como atentado da Rua Toneleiro, esse episódio. Ele mata um outro cara lá, é o... Eu não lembro o nome do cara. Enfim, ele mata o outro cara lá. Eu não sei porque eu tenho Ruben na minha cabeça, talvez seja. Ele mata um outro cara que não é o Carlos Lacerda, não era o alvo. E o Carlos Lacerda fica muito ferido. As pessoas começam a cair em cima do Vargas e falar assim, cara, tu mandou matar o Lacerda, tu matou uma pessoa que não tinha nada a ver com nada, tu é muito ruim pro nosso país, vai embora, não sei o que. Muitas pessoas param de apoiar Vargas. Vargas perde o apoio. Vargas já estava numa situação de população fazendo greve, ninguém tá aderindo mais à imagem dele de pai dos pobres, não sei mais o que. Então, como uma última medida do governo do Vargas, que isso sim marca a história brasileira para sempre,
ele se suicida. Isso é uma estratégia genial do cara. É uma estratégia terrível, né? Ele tirou a própria vida. Mas Vargas faz do seu suicídio mais uma estratégia para as pessoas ficarem com aquela coisa entalada na garganta de tipo, cara, foi culpa nossa. Ele morreu para nos salvar. Ele fala, por meio desse ato, né, na carta dele lá tem escrito que eu saio da vida para entrar na história. E ele faz da morte dele um símbolo que as pessoas abraçam e começam a entrar numa paranoia de tipo, é culpa nossa. As pessoas ficam revoltadas com a oposição. Carlos Lacerda tem que sair do Brasil, porque ele tá sendo muito atacado pelas pessoas. O Vargas transforma a morte dele quase que em Jesus crucificado, assim. As pessoas ficam naquilo de, meu Deus, Vargas morreu pelos nossos pecados. É mais ou menos isso. Então, com isso, a oposição perde o poder e em 55, né, um ano depois do suicídio do Vargas, é que vai começar o novo mandato, que vai ser do Juscelino Kubitschek, que a gente conhece muito bem por causa de todos os memes, de todas as falas, e é famoso por causa dos 50 anos em 5. Inclusive, esse ano caiu na URGS uma questão que perguntava o nome do plano dele, e muita gente marcou plano de 50 anos em 5, mas esse é o slogan dele. Plano de metas é o nome do plano dele. Basicamente, o que acontece? Antes de mais nada, né? O JK, quando ele vai tomar o poder, a oposição do Vargas, a UDN, vai olhar e falar assim, não, a gente não quer deixar vocês governarem, a gente quer governar. Eles começam a tentar, então, planejar um golpe para não deixar o JK assumir, só que aí vai ter o tal do Lott, que eu esqueci o nome dele, só sei que é L-O-T-T. O Lott, ele vai impedir que esse golpe aconteça, ele vai deixar que JK entre no poder. E aí, no governo do JK, então, vai ter maior abertura para a economia. Eles vão começar a ter muitas montadoras de carro aqui no Brasil. É nesse período que as ferrovias vão, ó. Tem uns memes aí que se tu for começar a ver, vai ver uns memes falando que o JK, tipo, detesta ferrovias, detesta trens. É por causa desse período aqui que o JK tá, tipo assim, vamos meter carro, estrada, montadora de carro, enfim. E esse plano 50 anos em 5 é um plano desenvolvimentista, ou seja, nos 5 anos de mandato, ele ia desenvolver o país ao equivalente de 50 anos de trabalho, sabe? A proposta dele era justamente meio ambiciosa para fazer com que as pessoas olhassem e falassem, vai, esse cara vai reerguer o Brasil. E uma coisa muito marcante como é que é o nome? Do governo do JK é justamente a construção de Brasília, que impacta na história, tanto é que vai ter muita migração para lá para gerar novos empregos também, né? O desenvolvimentismo do JK cria novos empregos, que as pessoas começam a ir para lá para trabalhar. Vai ter o plano de metas vai estabelecer metas para desenvolver setores como energia, transporte, educação. Então o JK vai focar muito mesmo, muito no desenvolvimento do país. Aí, né, acaba o governo de JK em 60. E quem vai assumir vai ser o Jânio Quadros. Basicamente, Jânio Quadros é um louco, tá? O Jânio Quadros é, assim, uma ótima retórica, o cara, assim, super instruído, só que ele é louco, tá? Por quê? Primeiro que ele se mete nos assuntos que não tem nada a ver com a política. Ele proíbe biquíni nas praias do Brasil, ele proíbe rixa de galo. Ele... louco, tá? Mas o que acontece? O Jânio Quadros, ele vai tentar resolver a inflação alta do Brasil. O Brasil tá num perrengue econômico já há muito tempo. E essa inflação, essa dívida alta, o Jânio Quadros, como uma estratégia para tentar diminuir isso, ele vai tentar restringir os gastos para renegociar essa dívida externa, porque quanto menos o Brasil gastasse, mais ele poderia chegar nos agentes internacionais, né, e falar assim, olha, cara, o Brasil não tá gastando mais tanto, a gente podia dar um jeito de renegociar essa dívida, baixar um pouco, ver um outro jeito de pagar. Aí o que vai acontecer? A população não vai gostar disso, essa restrição de gastos vai piorar a qualidade de alguns serviços, vai piorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, o Jânio Quadros, ele vai ficar meio, tipo... assim, sabe? As pessoas estão olhando pra ele e estão falando assim, cara, tu não deixou as mulheres usar biquíni na praia. Aí tu vai agora restringir os gastos.
Ele vai começar. Essa parte aqui tem um meme que eu vou ficar falando de meme, porque eu gosto de ver no meu. O meu Pinterest é só meme histórico, né? Tem uma foto do Jânio Quadros apertando a mão do Che Guevara. Eu vou chegar lá, calma aí. A política externa, o que vai acontecer? Lembra que o Dutra tinha aproximado o Brasil dos Estados Unidos? Pois é, agora o Jânio vai olhar, vai falar assim, não quero mais. Estados Unidos não é para mim. Viva a União Soviética e a China. E aí o Jânio Quadros, então, vai começar a se aproximar com a União Soviética e com a China. Ele vai tentar mudar o posicionamento do Brasil, né? E aí, em 1961, inclusive, ele vai condecorar o Che Guevara e tudo mais, e vai começar a sofrer uma forte pressão social, porque as pessoas nessa época, inclusive, é o mesmo argumento que o Carlos Lacerda usava pra tudo, comunismo, comunismo, comunismo. Aí o meme que eu tava falando é a foto do Jânio Quadros apertando a mão do Che Guevara e aí tá escrito o Che Guevara tá escrito nele assim, será que esse louco sabe que eu sou comunista? E aí do Jânio Quadros tá escrito, será que esse comunista sabe que eu sou louco? Eu acho o auge do humor, tá? Eu acho muito legal, mas eu não sei. Tá, enfim. Aí o que acontece? O Jânio Quadros, depois de sofrer tanta pressão, comunismo, não sei o quê, ele vai renunciar e aí vai começar a ter um debate para ver como é que vai se assumir a política a partir daí. E quem vai assumir vai ser o Jango, que era o vice do Jânio Quadros, né? E o Jango vai assumir fazendo as tais. Ele vai propor as reformas de base, que seriam a parte mais básica da economia, no sentido de, tipo, reforma agrária, umas coisas assim. Ainda para um lado que hoje a gente vê mais os movimentos de esquerda apoiando, sabe? Aí a UDN e a elite brasileira vão ir contra, então essas reformas de base não vão passar do governo do Jango Quadros, do João Goulart. Ficando maluca. Em 1964, o Jango tá, assim, ó, super forte, assim, atado, fechado com os movimentos sociais. O Jango, ele vai ter essa questão muito forte no governo dele. Só que aí vai acontecer o tal do golpe civil-militar. E aí acaba a experiência democrática, porque obviamente vai se instaurar uma nova ditadura. E a única coisa que aconteceu na ditadura, quer dizer, a única coisa que não aconteceu na ditadura foi democracia. Porque uma ditadura e uma democracia não coexistem pelo simples fato ideológico delas. Então, essa é a experiência democrática do Brasil, tá bom? Isso aí, muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que eu tenha sido clara na minha explanação. Se ficou ruim, sinto muito, talvez na próxima fique melhor. Um beijo, bons estudos.